Oi, pessoal. Vamos fazer um estudo de sinal da função afim. Então, o que é esse estudo do sinal? É determinar para que valores de x essa função tem sempre resultado positivo, resultado negativo ou o resultado igual a zero. Tá? Então, para isso, a gente segue um pequeno roteiro. Esse roteiro é composto de 4 passos. Primeiro passo, determinar o comportamento da função. Se ela é crescente ou decrescente. Para isso, a gente olha para o valor de a da função. Positivo crescente, negativo decrescente. Segundo passo, nós vamos determinar a raiz dessa função. A raiz é sempre o ponto em que o y vale zero. Então, vamos dizer assim, entre aspas, que seria o meio da função. Nesse caso, por ser uma função afim, né? O gráfico é uma reta. Então, você vai ter a parte antes da raiz vai ter um comportamento positivo ou negativo, dependendo do valor de a, e a parte depois da raiz também vai ter um comportamento positivo ou negativo, dependendo do valor de a. Descoberto qual é a raiz, nós vamos fazer um esboço bem simplesinho do gráfico. Nós vamos traçar um eixo x, marcar a raiz e desenhar uma reta simbólica. E nesse esboço nós vamos marcar aonde o gráfico é positivo, aonde ele é negativo. E por último, para fechar o exercício, nós vamos escrever o estudo do sinal dessa função. Ok? Então vamos partir aqui para o meu primeiro exemplo. Escrever o estudo do sinal da função f de x igual a 5x menos 15. Então, para isso, vamos seguir os passos. Primeiro passo, nós vamos olhar para o valor de a. Determinar o comportamento, crescente ou decrescente. Como nesse caso nós temos o valor de a maior que zero, nós temos uma função crescente. Uma função crescente indica que essa reta ela tem este comportamento. Tá? Na sequência, nós vamos determinar qual é a raiz dessa função. Então, para isso, eu pego a lei da função, 5x menos 15, e faço igual a zero, que é onde o y vale zero. Certo? E aí a gente resolve essa equação, isolando o valor de x. Então, fica 5x igual a 15, x é igual a 15 dividido por 5. X é igual a 3. Temos aqui a nossa raiz. Quarto passo, determinar qual é um esboço, né? Determinar um esboço simples desse gráfico. Então, quando eu falo esboço simples, nós vamos pegar aqui uma reta horizontal que vai representar para nós o eixo x. Vamos marcar nessa reta, qualquer lugar dela, normalmente eu marco aqui, nesse ponto, o valor 3, que é a raiz da nossa função. Tá? Em seguida, nós desenhamos uma reta como essa, crescente, passando em cima do valor 3. Ó. Esta reta, que é a reta do gráfico, ela vai, né, do gráfico da função, ela vai determinar para a gente os sinais dessa função. A parte da reta que está para cima do eixo x, ela representa sinais positivos. A parte que está para baixo do eixo x representa os sinais negativos. Então, a função é negativa antes do 3 e positiva depois de 3. O quarto passo é você determinar o estudo. É o passo mais enroladinho, mais confuso. Então, a gente tem que olhar o gráfico e escrever com símbolo matemático o que está escrito nesse gráfico, representado lá. Então, aqui eu leio assim. X menor que 3. Então, quando x é menor que 3, eu tenho o valor de y negativo. Negativo é menor do que zero. Quando esse x for o valor 3, então é igual a 3, nós temos o y, como 3 é raiz, igual a zero.
Para x maior que 3, nós teremos o y positivo. Y positivo quer dizer que ele é maior que zero. E isso aqui é o estudo do sinal da nossa função. Tá? Tudo isso aqui é o estudo do sinal. Certo? Então, só prestar atenção a esse estudo, que é a parte mais enroladinha. O restante é bem tranquilo de fazer. Vamos ver mais um exemplo. Nós vamos escrever o estudo do sinal para a função f de x igual a menos 2x mais 10. Mesma coisa. Primeiro passo, determinar o comportamento. A é negativo. Ele é menor do que zero. Menor do que zero indica que ela é decrescente. Se ela é decrescente, a reta deve ter esse comportamento. Segundo passo, determinar a raiz. Então, você pega a lei da sua função, 2x mais 10. Como é raiz, ela tem que ser igual a zero. Vamos isolar o valor de x. Então, fica menos 2x igual a menos 10. Aqui eu vou multiplicar por menos 1 para poder trocar o sinal, ficando 2x igual a 10. Depois a gente vai dividir o 10 por 2 e determinar a raiz, que é 5. Então, esse valor 5 é a raiz da equação, da nossa função, certo? Nosso próximo passo é fazer um esbocinho, um esboço simples. Então, nós estabelecemos aqui a reta do eixo x, certo? É a nossa reta do eixo x. Marcamos nela o valor 5. Tá? Em seguida, nós vamos traçar a reta do gráfico, que ela tem que ser decrescente. Então, se ela é decrescente, ela tem que descer passando em cima do 5. Certo? Anotando o sinal. Como essa parte está para cima, sinal positivo. Esta parte está para baixo, sinal negativo. Ok? Muito bem. Terminado isso, nós vamos escrever o estudo. Então, o que eu leio aqui, eu escrevo em símbolo. Para x menor do que 5, menor antes. Está para cima o desenho, positivo. Então, y maior que zero. Para x igual a 5, como ele é raiz, o y é igual a zero. Para x maior do que 5, então para cá, nós temos o y negativo, então é y menor do que zero. Ok? Então, está feito aí o nosso estudo dessa função. Ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!